E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa obra que é simplesmente fundamental para entender o Brasil do século XIX. E que, olha só, é leitura obrigatória para a FUVEST 2026, Opúsculo Humanitário da Nísia Floresta. Publicado lá em 1853, esse livro fez um barulho que a gente escuta até hoje. Bora entender o porquê. E tá aqui o coração de tudo. Educai as mulheres. É esse o grito que atravessa cada página do livro. Uma frase curta, direta, mas que na época foi uma verdadeira bomba, desafiando tudo o que se pensava sobre a sociedade brasileira. Para a gente ter uma ideia do tamanho da ousadia da Nísia, é preciso voltar no tempo. Pensa só, Brasil, século XIX. Educação era coisa de homem e de homem rico. O lugar da mulher era dentro de casa. Se ela aprendia alguma coisa, era o básico para ser uma boa esposa e uma boa mãe. E ponto final. Mas quem era a mulher por trás dessa revolução toda? O nome de batismo dela era Dionísia Gonçalves Pinto. Nísia Floresta foi um nome que ela mesma escolheu, sabe? Não era um simples pseudônimo, era uma afirmação de quem ela era. E olha que fascinante isso aqui. Cada pedacinho do nome dela tem um porquê. Nísia era um apelido carinhoso. Floresta, o lugar onde ela nasceu. Brasileira, para deixar bem claro o orgulho da sua nacionalidade. E Augusta, uma homenagem ao companheiro dela. Ou seja, ela transformou o próprio nome numa biografia, numa declaração de suas raízes e afetos. E essa identidade forte não veio do nada. A vida dela foi uma batalha. Imagina, foi forçada a casar com 13 anos e, pasmem, conseguiu anular o casamento. Algo raríssimo na época. Anos depois, ela funda um colégio para meninas no Rio de Janeiro. Todas essas experiências de vida foram um combustível para a escrita dela. Ela não estava falando de teorias distantes, ela estava falando da realidade que ela viveu e lutou para mudar. Bom, com essa história de vida como pano de fundo, vamos entrar de vez no livro para sacar qual era a missão, a estrutura e o objetivo principal dessa obra. O próprio título já dá uma dica. Opúsculo quer dizer livrinho, um folheto. Então, opúsculo humanitário seria algo como uma pequena obra humanitária. A Nísia já estava dizendo com isso que a intervenção dela era para ser direta, concisa, quase um chamado de urgência pelo bem da sociedade. E o que tem nesse livrinho são vários artigos originalmente publicados em jornais, o que mostra que ela queria que essas ideias circulassem, que chegassem a mais gente. E a tese central é martelada o tempo todo. Para Nísia Floresta, educar mulheres não era um assunto particular, de família, era uma questão de Estado. A única maneira de o Brasil se tornar uma nação de verdade, civilizada e desenvolvida. Ok, agora a gente chega no ponto central da nossa análise. Porque, como toda figura histórica complexa, a obra da Nísia tem ideias geniais, mas também tem suas limitações, seus problemas. E esse quadro aqui deixa essa tensão muito clara. De um lado, ela peitava o sistema, exigia igualdade intelectual, defendia o direito ao trabalho. Mas, do outro lado, ela era uma mulher do seu tempo. A visão de progresso dela era para um grupo muito específico, mulheres brancas e ricas. Ela defendia a educação, mas não a mesma educação para todo mundo. É uma progressista, sim, mas com os preconceitos da elite do século XIX. E esse trecho aqui é um suco no estômago. É a prova concreta desse pioneirismo com limitações. A educação que ela defendia para as mulheres indígenas tinha um objetivo claro: prepará-las para servir as mulheres brancas. É um lembrete bem desconfortável de que até as vozes mais revolucionárias de uma época podem carregar as marcas e as injustiças do seu tempo. Mas apesar dessas contradições gigantescas, o impacto da Nísia é inegável. Vamos dar um salto no tempo para conectar essa luta do passado com a nossa realidade de hoje. Presta atenção nesse número, 8.443. Sabe o que é isso? Era o número total de meninas matriculadas na escola primária na corte brasileira um ano antes do livro dela ser publicado. É um número irrisório que mostra o tamanho do deserto em que ela estava gritando. Agora, olha para isso. Que virada, hein? Hoje, as mulheres não são apenas uma parte. Elas são a maioria nas matrículas do ensino superior no Brasil. De alguma forma, é a visão da Nísia se realizando, talvez até de um jeito que ela mesma não conseguiria imaginar. Aquela sementinha que ela plantou, com todos os seus problemas, acabou gerando frutos impressionantes. Só que a história não acaba com um final feliz e pronto. Porque mesmo com todo esse avanço na educação, muitos desafios que a Nísia já apontava lá atrás continuam aqui. A famosa jornada dupla, sabe? A mulher que trabalha fora e ainda tem que dar conta de todo o serviço de casa. Isso continua sendo um obstáculo enorme para uma igualdade de verdade. E para a gente fechar, fica essa provocação.
Anísia Floresta apostou todas as fichas na educação como a grande chave para destravar o futuro do Brasil. Olhando para o nosso presente, para os desafios que a gente enfrenta hoje, qual será que é a chave que a gente precisa virar agora? Fica aí a reflexão.